Então, vamos falar sobre a normalidade e homocedacidade. Sabem que a normalidade ela é uma premissa para a chamada parametricidade dos dados. Então, existe uma gama de testes inferenciais que seguem, né, um padrão específico de distribuição de densidade e probabilidade, que é a distribuição gaussiana, né? Então, quando a gente quer utilizar alguns testes específicos, por exemplo, o teste T, teste de análise de variância, os modelos lineares, existe aquela premissa que exige que os resíduos dos dados, né, eles apresentam uma distribuição de densidade gaussiana. Tá? Então, a normalidade é exatamente isso. Ela testa se os dados da variável y, né, da variável resposta, ela segue um padrão de distribuição gaussiana. E enquanto que a homocedaticidade, ela analisa a variância dos dados. Tá? Então, vocês assistiram a aula teórica e vocês viram que a homocedaticidade é uma premissa onde se compara, né, a variância dos dados entre dois ou mais níveis de tratamento. Então, um exemplo, a Pamela ela está testando a quantidade de parasitas, né, nos animais que ela está estudando, nas rãs que ela está estudando. Então, durante o período de estudo, ela detectou, ela quantificou o número de parasitas nas rãs de uma determinada espécie. E ela queria saber se, de repente, essa variação de parasitas é diferente estatisticamente entre indivíduos machos e fêmeas. Então, quando você quer fazer um teste de comparação entre dois níveis de tratamento, você tem um fator com dois níveis, macho e fêmea, você usa o teste T. E aí, nesse teste T, você tem que verificar a normalidade e homocedaticidade. Então, teoricamente, a normalidade, você pega todos os números de parasitas amostrados para cada indivíduo e faz um teste e verifica se essa informação ela segue uma distribuição gaussiana. Aí você verifica inferencialmente a normalidade. Para a homocedaticidade, você vai pegar, o que você vai testar da homocedaticidade é analisar se a variância do número de parasitas em machos é estatisticamente, né, igual à variância de número de parasitas nas fêmeas. Então, quando a gente testa a homocedaticidade, a gente está testando uma variável quantitativa em relação a um fator. Então, a variável quantitativa, número de parasitas. O fator é o sexo, que possui dois níveis, que é indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Tá? Então, primeiro vamos verificar a normalidade, que é classicamente a verificação da distribuição do conjunto de dados, sendo que quando a gente entra no processo de modelos, já existem outras formas de verificação. A gente vai ver aqui, beleza? Então, essa primeira parte aqui é apenas um tutorialzinho, só para a gente ter uma ideia. Vocês não vão precisar executar nada da linha 15 até a linha 47, é apenas uma informação para complemento, né, teórico sobre o que a gente vai ver. Então, quem quiser executar, executa. Quem não quiser, só fica olhando, porque não há necessidade. Tá? E também não há necessidade de eu explicar, né, os argumentos e o desenvolvimento do script, porque vocês não precisam repetir isso aí, né, em outras situações.
Eu só quero mostrar passar para vocês um complemento teórico, tá? Mas o que a gente vai fazer agora, no começo, só para vocês terem uma ideia, a linha 17 e a linha 18 é a criação de um conjunto de dados. Então, foi criado um conjunto de dados, chamado objeto X1 e objeto X2, né, onde nós vamos plotar, fazer um gráfico de linhas, um gráfico, perdão, de dispersão da relação entre essas duas variáveis, ou seja, esses dois objetos. O objeto x1, que é a variável, a gente pode chamar de covariável, e o y1, que é a variável resposta. Sempre a variável resposta ela vai estar no eixo y, e a covariável ela vai estar no eixo x. Isso aí é apenas para verificação, né, de uma relação entre variáveis, tá? E, logicamente, você tem, se você tem duas variáveis quantitativas sendo relacionadas, e você quer verificar o nível de relação entre essas variáveis, você pode fazer um modelo de regressão. E no modelo de regressão, você tem aqui o comando LM, que é um comando Linear Model, onde você relaciona a variável resposta com a respectiva covariável. Então, o que eu estou criando aqui é um objeto, M1, do modelo de regressão entre duas variáveis quantitativas. Tem que ser só duas variáveis quantitativas? Não, não precisa. O exemplo que eu dei da Pamela, que ela quer analisar o número de parasitas entre indivíduos do sexo masculino e feminino, a gente suporia que aqui seria número de parasitas, Y1, e o X1 seria uma variável qualitativa, por exemplo, o fator sexo, onde dentro você tem dois níveis, macho e fêmea. A gente pode fazer um teste T, tanto um teste T como uma regressão linear para fazer essa comparação, tá? Na verdade, os procedimentos matemáticos de um teste T e da análise de variância, elas são complementares aos modelos de regressão lineares. Então, dá para a gente usar o procedimento de qualquer jeito, tá? Então, aqui a gente faz o modelo, né? E vamos verificar agora, né, a linha, né, preditiva da relação. Então, vocês estão vendo agora que a variável, a covariável, ela tem uma influência, né, frente à variável resposta, e vocês percebam que a relação é uma relação diretamente proporcional. Então, existe tendência de quando a covariável aumenta, né, a variável resposta também aumenta. Entendam, por exemplo, sei lá, o número de parasitas influenciado pelo tamanho do indivíduo. Então, o tamanho do indivíduo seria a covariável e o número de parasitas seria a variável resposta. Então, conforme o indivíduo aumenta, o número de parasitas também aumenta. Vamos interpretar desse jeito, porque vocês estão vendo uma reta crescente, tá? Ainda não chegamos na normalidade, tá? Então, vamos lá. De novo, plota o conjunto de dados, novamente, e repetimos aqui o gráfico. Só que agora, a gente está plotando os dados, né, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aí, são os dados de dispersão, né, preditivo da informação ao longo do eixo. Então, por que eu estou mostrando isso daí? Certo? Quando a gente verifica normalidade e homocidacidade, quando a gente fala assim, você observa a normalidade dos dados, né? Ou seja, você verifica se os dados apresentam distribuição gaussiana, ou a chamada curva normal, tá? Então, a maioria das vezes que vocês estudaram, teoricamente, você observa a premissa dessa forma.
você vê normalidade é quando os seus dados ele apresentam uma distribuição gaussiana, quando, na verdade, não é bem assim, tá? O que você tem que verificar é se os resíduos dos dados, eles apresentam uma distribuição gaussiana, tá? Então, você, teoricamente, você faz uma relação entre as variáveis, e depois você verifica se esses resíduos da relação das variáveis, ela vai apresentar uma distribuição gaussiana. Seja você fazendo um modelo de regressão, que é muito mais importante, na regressão, seja lá uma regressão linear simples ou uma regressão linear múltipla, você não verifica se a variável y tem distribuição gaussiana, o ideal é você verificar se os resíduos da regressão, ela segue a distribuição, tá? Ou quando você faz um teste T em uma nova, o ideal é você também verificar os resíduos. Só que já se padronizou, né, de uma certa forma, a literatura, ou se já, sei lá, já se acostumou a verificar a normalidade da nova, antes da nova e do teste T, verificar os dados brutos, tá? Pode ser feito isso? Pode. Você pode fazer. Mas, assim, se for uma sugestão, utilizem mais se forem fazer uma nova ou um teste T. Se um dia vocês forem fazer uma regressão, aí eu já indico vocês analisarem os resíduos dos dados. E a gente vai ver isso aqui nessa aula de hoje, tá? Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui são os dados, né, a distribuição aqui dos dados ao longo do eixo X. Então, observem que os dados que a gente criou aqui, a partir do modelo pré-estabelecido, que é a relação das duas variáveis, a gente clica esses dois pontos. Essa ideia aqui é que a cada variação do eixo X, os dados apresentem uma distribuição gaussiana. A ideia é essa, tá? A cada variação do eixo X, o conjunto de dados ele tenha uma distribuição gaussiana. Imagine, então, uma curva normal fazendo assim nesse conjunto de dados, depois fazendo assim nesse segundo, pegou o terceiro também faz assim, ou seja, ocorre um acúmulo de informações numéricas próximo da região da reta. Então, seja qual ponto for, esses dados eles vão ter uma distribuição onde o acúmulo maior vai estar nessa região para esse ponto, nessa região para esse ponto, e assim sucessivamente. Assim como a homocedaticidade. Percebam que a amplitude dos dados aqui, para cada variação do eixo X, ele segue mais ou menos a mesma amplitude. Então, isso aqui poderia ser a interpretação da variância dos dados ao longo do eixo X. É a mesma coisa para a homocedaticidade. A gente não verifica a variância dos dados brutos, a gente verifica a variância dos resíduos do modelo, tá? Mas a gente vê isso da homocedaticidade daqui a pouco. Mas vamos aqui retornar à normalidade e fazê-lo do início mesmo, como vocês aprenderam. Para isso, vai primeiro criar um novo objeto chamado Sparrows, tá? Do conjunto de dados Sparrows TXT, tá? Então, a gente vai, executa, teoricamente, vocês também têm esse Sparrow TXT na pasta que eu passei para vocês, e executando essa linha 51, o conjunto de dados ele vai estar aqui aberto, tudo bonitinho. Primeira coisa que eu quero fazer, tá? Para a gente filtrar os dados. Vocês não precisam fazer no de vocês. É porque eu só quero ver um gráfico de um determinado grupo de nível de tratamento. Então, se a gente olhar aqui no conjunto de dados Sparrows, a gente tem aqui a primeira coluna
espécies. Então, tem a espécie SSTS, tem uma gama de informação na coluna espécie. Tá? Vamos executar de novo aqui em Sparrows. Aqui na linha 55, vocês escrevam STR, abre parêntese, e vão escrever Sparrows 2. Perdão, Sparrows. E vou até tirar daqui, gente, por favor. Não coloque na linha 50. Na linha 55, coloque na linha 53. Tá? Então, STR Sparrows, e aí eu executo, e eu vou ver que a coluna Species, ela tem 2 níveis de tratamento. Uma espécie chamada SSTS e outra espécie chamada SESP. Então, o que eu quero verificar é só referente aos dados SSTS. Então, eu quero filtrar esses dados. Então, a linha 54, eu criei aqui um objeto 2. Esse objeto 2 é o objeto que nos dá um conjunto de dados de Sparrow, só que dessa forma filtrado. Por quê? Quando você usa essa linha de comando aqui, você chama Sparrows, aí abre colchete, você coloca Sparrows, cifrão, species, e isso aqui representa no R a interpretação de C somente C, tá? Não sei se vocês lembram isso em matemática. C somente C. Então, a interpretação dessa linha de comando é assim: eu quero criar um conjunto, um objeto Sparrow 2, a partir do objeto Sparrows, onde dentro da coluna Species, que está dentro do conjunto Sparrows, retire somente se tiver os fatores, o nível de tratamento SSTS. Então, todas as linhas que tiver SSTS vai estar dentro do objeto Sparrow 2. Aquela linha que estiver SESPS será descartada. Então, é um comando de filtragem de um determinado conjunto de dados. Tanto é, executem aí, tanto é que Sparrow 2, ele tem menos linhas do que o Sparrows. Sparrow 2 tem 861, Sparrow tem 979. É apenas uma filtragem, porque eu quero trabalhar, o exemplo está querendo verificar somente uma espécie. E é o lógico, se você quer verificar, estudar uma espécie, você não vai verificar premissas das espécies juntas, dependendo do foco do trabalho. Isso é apenas um exemplo, tá? Por quê? Porque eu quero verificar o gráfico da distribuição dos dados, só que eu quero só da espécie SSTS. Para isso, para a gente fazer esse primeiro gráfico aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, que é um gráfico chamado de histograma, eu vou usar o comando HIST, que é o gráfico de histograma do R. Logicamente, eu tenho que escolher uma informação, e é uma informação quantitativa, tá? Então, nesse exemplo, a gente vai usar o conjunto, a coluna WT, que representa o peso. Então, é o peso da espécie SSTS. Então, repetindo aqui, como eu fiz nos outros, repito o objeto, cifrão, e coloco a coluna que eu quero analisar. Xlab, volto a dizer, é a legenda do eixo X, e main, volto a dizer, é o cabeçalho do gráfico. Então, executo a linha 57, 58 ou 59, e a gente vai ver o conjunto gráfico aí. Ah, mas ele tá dividido, ele está inclinado para o lado esquerdo. É porque eu usei uma linha de comando anteriormente para separar a visualização aqui da minha área de gráficos,
para poder colocar dois gráficos. Eu posso reverter a situação. Eu posso fazer com que o gráfico fique todo usando ao máximo essa janela aqui do plot, tá? É só, eu vou corrigir isso aqui, né? Se vocês quiserem escrever, escrevam. Se não quiser, não precisa. Par mfrow igual concatenar 1,1. Então, esse par mfrow é um comando onde eu peço para que essa janela ela tenha um espaço para somente um gráfico. Se eu quisesse dois, aí eu colocaria 2,1 aqui, ou 1,2, né? Porque isso aqui conta número de... É que nem coluna, é que nem tabela. Número de linhas, número de colunas. Então, aqui está um 1, então é uma linha só com uma coluna. Então, vai ficar tudo no meio, certo? Então, eu vou ter que fazer isso para voltar ao normal e vou refazer o gráfico para ele poder aparecer no meio, certo? Então, é só uma questão de correção aqui do script. Então, a gente percebe claramente o gráfico de histograma, né, que quem assistiu às aulas teóricas percebe que esse gráfico ele mostra, né, a tendência dos dados em relação, né, pode ser numa frequência absoluta ou numa frequência relativa. Nesse caso, a frequência absoluta. A distribuição gaussiana, ela sempre tende a essa formatação, alta concentração de dados no meio, e conforme ele vai se estendendo as regiões mais altas de informações maiores e menores, essa frequência começa a baixar, tá? Então, uma forma de visualização gráfica de normalidade seria a utilização desse histograma. Então, no histograma, a gente pode usar um gráfico o gráfico chamado gráfico de histograma para observar uma tendência normal, beleza? Que é o caso, né, do que a gente está vendo nesse exato momento. Esse segundo aqui, a figura 3.3, ele vai mostrar, só que é baseado em um fator. Então, ao invés de você ter apenas um gráfico de histograma, você vai ter, se a gente olhar aqui, o observador, né, ele vai estar um fator de observação. Se a gente executar aqui, a gente vai verificar claramente que ele vai configurar um conjunto de gráficos de histograma. Então, seria um gráfico de histograma para cada observador que foi feito, porque aqui eu estou pedindo para que o peso ele seja feito um histograma para a variável peso do conjunto de dados Sparrow 2 para cada observador. Existe uma coluna do meu conjunto de dados Sparrow 2, que é o observador, tá? Então, ele tem o observador, se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, histograma é porque foram 7 observadores diferentes. Eu acho que para vocês não vem ao caso a gente utilizar esse tipo aí, a não ser que você queira fazer uma observação, uma dissecação mais detalhada do conjunto de dados, né, mas não vem ao caso a gente ver isso aí, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente, nesse exato momento, é o gráfico que nos dá a possibilidade de visualização da distribuição normal, certo? Que é, no caso, esse daí que eu estou mostrando, que é o gráfico de histograma a partir de uma tabela de distribuição de frequência. Deixa eu só desligar aqui o celular. Beleza. Vamos continuar, tá? Agora, peraí, gente, só um minuto. Vamos lá. Agora, a gente vai verificar o conjunto de dados
a partir, né, de um modelo, certo? O que a gente viu até agora foi somente a distribuição de frequência da variável peso, que é um gráfico que pode ser utilizado para um estudo para verificação da premissa de normalidade. Só que o ideal, né, é sempre a gente verificar, como eu falei no começo, os resíduos dos dados. Então, o que a gente está vendo aqui na linha 74? Na linha 74, novamente, a gente está criando um objeto chamado N1 e está fazendo uma regressão linear. Lembra aquilo que eu mostrei ainda há pouco para vocês, logo aqui no começo, a partir de um conjunto de variáveis quantitativos aqui? É quase a mesma coisa. Só que nesse caso agora, a gente está relacionando a variável peso, né? A gente está analisando isso aqui, ó, a informação da variável peso. Só que ele sendo relacionado por dois fatores, tá? Dois não, a gente está vendo três aqui, ó. Três. Uma variável qualitativa sexo, ou seja, indivíduo macho e fêmea. Outra variável qualitativa age, que é a idade. E a última variável qualitativa, o observador. Fúvio, me dê um exemplo de uma situação dessa. Classicamente, isso que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, pode ser chamado de uma nova three-way, uma nova de três caminhos. Então, alguns de vocês colocou, né? Eu lembro que vocês colocaram que vão usar uma análise de variância, né? Só que nesse caso aí a gente está fazendo uma nova com três fatores, tá? Então vou usar um exemplo, né? Vou voltar aqui ao exemplo da Pamela. De repente eu posso usar outros exemplos de vocês. Então seria interessante vocês entenderem o que eu estou falando e vocês abrirem o microfone para querer interpretar a partir dos dados de vocês, para eu dizer se o raciocínio está correto ou não está, certo? Mas fica aí o livre-arbítrio aí de vocês de decidirem se querem ou não. Então, a Pamela, ela está trabalhando com o número de parasitas e, de repente, ela tem os parasitas em sexos diferentes, parasita não, as rãs, com sexos diferentes, com idades diferentes. Então, ela classifica as rãs em três grupos ontogenéticos: indivíduo jovem, indivíduo reprodutor e o indivíduo já velho, né? Um adulto reprodutor e um indivíduo já mais velho. E ela tem mais um terceiro fator, vamos supor, localidade. Então, ela tem o estudo dela está sendo feito em duas localidades diferentes. Então, o primeiro fator seria o sexo, o segundo fator seria o age, né, repetindo o que vocês estão vendo aí, e o terceiro fator seria a localidade. E ela quer saber se o número de parasitas varia em relação a esses três fatores. E aí ela quer fazer uma nova de três caminhos, a nova three-way, e você pode fazer uma nova three-way tanto usando uma nova ou usando uma regressão linear, um LM, que está aqui. Outro exemplo, por exemplo, deixa eu ver aqui, trabalhos que eu li que fica fácil de interpretar. A ICO, não sei se é você, né, que ela pegou o número de animais mortos, e aí ela separou animais mortos de acordo com tipo de pavimentação da estrada, se a estrada se ela tinha, como é que chama?
eu esqueci a palavra, mas se ela tinha aquela margem, né, lateral da estrada, ou tinha ou não tinha, e, de repente, o terceiro fator seria as 3 localidades do trabalho dela. Pronto, dá para fazer isso aí. Tá? Outro exemplo que eu posso aqui lembrar, também agora eu vou ter que reler para ficar mais claro aqui. Então, quando tem uma situação dessa, a gente tem que, se a gente vai fazer uma nova, a gente tem que verificar os resíduos. Eu posso usar uma regressão linear também para fazer esse teste, tá? Posso usar tanto uma nova quanto uma regressão linear. O ideal é a gente verificar os resíduos do modelo, ou os resíduos da nova. Então, para isso, primeiro a gente cria a regressãozinha, um LM aqui, onde eu estou relacionando WT, que é a variável que eu quero relacionar com os 3 fatores, sexo, idade e observador. Aqui eu uso o argumento para referenciar o conjunto de dados que eu quero analisar. Então, se eu executo isso aqui, ó, executei, foi feito o conjunto de dados, tá? Foi feita a análise, e aí, na linha 77, eu estou criando um novo objeto, onde eu retiro do meu objeto M1 o quê? É o resultado da análise, tá aqui, o M1 é o resultado da análise. Eu estou retirando de M1 os resíduos dos dados. Aqui, ó, R standard. Isso é um comando para se retirar os resíduos do modelo ou os resíduos da análise de variância. Se eu for aqui na aba Help, na janela inferior direita, certo? E escrever aqui R standard, e der um enter, tá aqui, ó, Regression Selection Diagnostics. Então, essa função, tá? É uma função de tá? Diagnosticar, né? Uma regressão, tá? Ou modelo linear generalizado. Então, é como se a gente pegasse e retirasse, né, informações a partir do modelo pré-estabelecido, tá? Então, isso aqui é o comando para a gente retirar os resíduos dos dados da relação da variável resposta com as variáveis explicativas. E vamos agora verificar o gráfico de histograma. Então, ó, mas só para a gente padronizar aqui a visualização na janela de plot, e agora eu estou fazendo o HIST não com os dados brutos de WT, eu estou fazendo o HIST com os dados residuais. E eu não cliquei, foi? Não tinha, pronto. E aí, ó, tá aqui. Então, olha a diferença desse... Vou até deletar isso aqui. Olha a diferença dos dados brutos, com os residuais. Percebam que parece que há um processo de deslocamento das informações, né? Aqui parece um gráfico mais simétrico, né? Porque quando a gente vê normalidade, distribuição gaussiana, a gente verifica simetria e curtose. Para quem assistiu minhas aulas, lembra disso, tá? Então, simetria e curtose parece ser simétrico, ao passo que os resíduos ele tem um deslocamento um pouco para a esquerda, ele se torna meio que assimétrico positivo. E isso pode comprometer, né, na premissa de normalidade, tá? Então, a gente está verificando nesse exato momento os resíduos do modelo que foi pré-definido aqui em cima, tá? Essa é a forma, vamos dizer assim, sugerida para se determinar a normalidade. Beleza, gente? Fulvio, a gente pode usar o teste, algum teste de significância? Pode
pode usar o teste de significância de normalidade. Por exemplo, para normalidade, você pode usar o Smirnov-Kolmogorov ou o Shapiro-Wilks, que é um dos mais utilizados hoje. E tem como fazer isso, tá? Eu não lembro o nome do comando. Não tem problema, você vai aqui no Help, tá? E aí, vamos escrever aqui, ó, Shapiro. E tá aqui, ó, Shapiro teste. E aí, tá aqui o Shapiro teste, o nome do comando. Eu vou fazer aqui, por favor, vocês façam, quem quiser. Eu vou escrever aqui, ó, Shapiro. Ele já deduz, a gente quer fazer o Shapiro teste, só que eu vou fazer os dois. Eu vou fazer o Shapiro teste do peso, o peso do conjunto de dados Sparrow. Então, eu vou botar aqui Sparrows 2, cifrão WT, que é o que a gente está usando, né? E vou copiar aqui e vou só substituir embaixo, a gente não perder tempo. E o segundo aqui, ao invés de usar o peso bruto, eu vou botar o objeto E1. Por que o objeto E1? Porque o E1 é os dados do resíduo da relação da variável resposta com as variáveis preditoras. Então, vamos ver se tem diferença. Então, olhem, primeiro com os dados brutos. Executo, lembrando que a gente tem que fazer o teste e verificar esse valor de P aqui. Então, a ideia é que H0, para quem lembra de estatística, agora não vem o caso eu relembrar uma coisa que não está na proposta da disciplina. Quando a gente testa a normalidade, a gente tem H0 e A1. H0 é a hipótese de nulidade, que é exatamente de cumprimento da normalidade. Então, para os dados serem normais, esse valor de P tem que ser maior que 0,05. Esse valor é muito menor que 0,05. Esse valor aqui é 2,175 elevado a menos 10. Então, é 0,00000002175. Tá? Então, é muito abaixo de 0,05, então a gente não aceita H0, acaba aceitando H1, e H1 é a hipótese de que mostra que os dados não seguem uma tendência de distribuição gaussiana, tá? Então, usando peso, não foi normal. E agora a gente vai usar E1, tá? E aí você verifica também que usando os dados E1, que é o resíduo do modelo, também não apresenta distribuição gaussiana. O valor de P é menor que 0,05. Tá? Então, independentemente da gente ter usado o WT ou usado o resíduo dos dados, eles não seguem a distribuição. Fulvio, como é que você faz? Eu normalmente sigo o que a literatura mais sugere, a utilização dos resíduos dos dados, tá? E não os dados brutos, e visualizar a normalidade ou testar estatisticamente a normalidade a partir dos dados brutos. Beleza, gente? Então, vamos lá. Alguém tem dúvidas? Quem tiver dúvida, liga o microfone para a gente poder discutir, tá? Vamos continuar. Eu mostrei primeiramente aqui o gráfico de histograma, certo? Mas existem também outros gráficos de visualização de normalidade, como é o caso da curva de densidade de Kernel, tá? Então, a curva de densidade, ela é um procedimento que ele é independente, tá? Da questão relacionada ao número de classes, como é o caso da distribuição de frequência. A distribuição de frequência, essa formatação, ela depende do número de classes que se escolhe para determinação da tabela de distribuição e,
consequentemente, o gráfico, tá? E a curva de densidade de kernel, ele não tem essa dependência. Eu prefiro muito mais visualizar a distribuição a partir da chamada curva de densidade de kernel. E é exatamente isso que a gente tem que verificar agora, e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, você tem aí, você tem peraí, deixa eu só colocar aqui, você tem o comando novozinho aqui que vocês estão vendo, que é o comando density, tá? Nesse comando density, certo? Se eu colocar aqui no help, density, vocês vão ver que é exatamente o que eu falei para vocês. É uma estimativa de densidade de kernel. É o procedimento para visualização, né, do conjunto de dados, onde você tem uma curva, e aí você vai verificar, né, se ele segue uma distribuição do sino, né, a forma de um sino, a distribuição gaussiana, tá? Então, eu vou só, e peço para que vocês façam a mesma coisa, eu vou dar um Enter aqui, na linha 83, e eu vou repetir o gráfico de histograma que a gente fez no conjunto de dados E1, no objeto E1, eu vou fazer para o E1, só que ao invés de um histograma, fazer um gráfico de a curva de kernel, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar, né, a estimativa da densidade de kernel, certo? Então, eu vou criar um objeto aqui, só para não repetir aquele de baixo, eu vou chamar D1, um novo objeto, certo? E eu vou chamar o comando density a partir do objeto que eu quero verificar, né, do conjunto de dados. Então, estou usando D1, density é 1, certo? Então, eu vou ter a estimativa da densidade de kernel e vou nomear como D1, certo? Mais um Enter, e eu uso agora o comando plot. Então, o comando plot, como vocês podem ver aqui, ó, tá? É o comando que nos dá a possibilidade de visualização gráfica. E aí eu vou botar plot D1. Por que D1? Porque é exatamente a estimativa da densidade de kernel que eu quero visualizar. Então, observe o resultado aí, né? É o resultado, exatamente o resultado da curva de densidade de kernel a partir dos resíduos dos dados do modelo M1. Tá? Então, ela sendo formatada a partir de um histograma ou sendo formatado a partir de um gráfico da estimativa de densidade de. Beleza? Por que que eu preferi fazer desse jeito do que fazer a partir dessa aqui? Porque essa aqui ele vai fazer um conjunto de gráficos, um em cima do outro, ou seja, esse gráfico que vocês estão vendo, onde ele está plotando uma espécie a outra espécie e ambas espécies juntas, né? Esse gráfico ele vai ser definido a partir desse momento aqui, que agora é nossa linha 86, 87, e vai até o 100 aqui, tá? Só para critério mesmo de conhecimento, não precisa vir, não vem ao caso agora vocês fazerem, se quiser façam, mas só para vocês saberem que isso aí é para desenvolver aquele gráfico em conjunto com 3 curvas de densidade, uma para cada espécie e a última com as 2 espécies juntas. Então, primeiro a gente cria o objeto D, que é a estimativa de densidade de kernels. Agora, lembrem-se que, nesse exemplo, a gente está usando todas as espécies juntas, então, se são todas as espécies, a gente tem que usar o objeto sparrows, e não sparrows 2. Então, a gente está pegando o peso, tá? E criando aqui um novo conjunto, uma nova coluna de dados.
Então, na aula de segunda-feira, quem assistiu viu que a gente já usou esse procedimento. Eu crio uma nova coluna para o meu conjunto de dados Sparrows, usando o comando factors, tá? E aí eu repito a coluna que eu quero que ela seja repetida, né? Só que eu estou mudando para ficar bonitinho. Ao invés dele no gráfico aparecer SESP e SSTS, agora vai aparecer A marítimos, que é a espécie SESP, e A caudatus, que é a espécie SSTS. É só isso. É só para renomear os níveis dentro daquela coluna específica, que no caso é a espécie, para ficar bonitinho no gráfico. Então, isso só faz criar uma nova coluna com uma renomeação nova das espécies. E, finalmente, faz o plot, só que aí a gente vai fazer o plot das espécies, primeiro as espécies juntas, porque eu fiz o D1 aqui, ó. O D1 é das espécies, independente da espécie, todo o valor de peso. Então, tá aqui, primeiro plot para as espécies juntas. Agora eu vou criar o D1, um novo D1, onde eu crio uma nova estimativa de densidade de kernel, onde, lembra do C, somente C, eu só quero a curva de densidade de kernel para a espécie A marítimos, e depois para a espécie A caudactus. Então, D1 é para marítimos, D2 é para caudactus. Então, faço as duas estimativas e insiro no próprio gráfico duas linhas da densidade D1 e linhas da densidade D2. Então, vocês vão ver que vai aparecer mais uma curva, tá? E outra curva, certo? Lembrando que vocês percebem que a gente mudou a textura. Aqui era uma linha cheia, aqui é uma linha pontilhada. Para a gente modificar essa variação da forma, a gente usa esse argumento LWD. Então, LWD nos dá a possibilidade de escolher variações do tipo de linha rachurada, linha pontilhada, linha em negrito fino, grosso. A gente define a partir desse argumento. E, finalmente, a gente pode inserir uma legenda. Então, eu uso o comando legend para poder inserir a legenda de both species, ou seja, o negrito, depois A marítimos e, por último, o A caudactus, sabendo que eu quero que ele fique na região de cima à direita. Por isso que está escrito aqui top right. Então, a legenda que vai ser colocado na parte de cima à direita, como vocês podem ver. Tá? Mas isso é apenas o procedimento para visualização do gráfico que está na apresentação, certo? O objetivo da gente é verificação da normalidade a partir, né, da curva de densidade de kernel.